Imagine que você queira avaliar a relação entre o investimento em propaganda e o seu resultado em vendas, como nessa situação aqui. Neste vídeo a gente vai fazer uma análise aqui da chamada correlação linear e a gente vai utilizar o gráfico de dispersão aqui no Excel. Uma análise muito interessante, muito aplicada em termos práticos, tá certo? E a gente vai fazer essa relação, vamos ver quão forte é essa relação, vamos interpretar esse gráfico. Inclusive a gente vai fazer as previsões, por exemplo, para 2024. Se a gente investir 150 mil, quanto é que vai ser essa venda de 2024? A gente pode fazer e a gente pode inclusive verificar quão forte vai ser esse resultado, se ele vai ter um resultado forte ou não, possível ou não possível, tá? A gente vai a partir desses dados aqui, que eu vou copiar inclusive para uma planilha nova, para a gente começar do zero, tá? Para mim mostrando passo a passo aqui como você vai fazer. Pessoal, mas eu não tenho conhecimento nenhum dessa informação. Não tem problema, eu vou partir do pressuposto que você não tem conhecimento nenhum desse assunto aqui, que é um assunto de estatística, tá? Estatística básica. Vamos lá, vamos copiar aqui essas informações, tá? Vou copiar até 2024 também, tá bom? E vamos colocar aqui numa outra planilha. E agora vamos aqui ajustar aqui para a gente ficar melhor apresentado, né? Vamos selecionar todas essas colunas, vamos clicar 2 vezes, tá? Ok? Então a gente tem aqui as vendas de 2019 a 2023 e a gente quer ver se existe essa correlação linear. Então vamos atrás de uma correlação linear, se existe essa correlação linear entre investimento em propaganda, que a gente chama variável independente, tá? Por que independente? Porque eu posso mexer. E a variável dependente, que é as vendas do ano, né? Vendas do ano, que você não tem como mexer, ela vai ser tá relacionada a esse investimento. A gente quer ver essa relação, tá? Esses valores aqui estão todos multiplicados por 1000 para facilitar a apresentação dos dados, tá? Então aqui é 33 mil e aqui é 1.950.000 reais de vendas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o gráfico de dispersão. Para isso você vai selecionar aqui essas informações do ano de 2019 até 2023. Não precisa selecionar o ano, porque a gente precisa de 2 variáveis apenas para fazer o gráfico de dispersão, tá? Vem aqui inserir gráfico, escolha esse gráfico aqui, ó, gráfico de dispersão, escolha esse daqui, olha. Vamos aqui, vamos arrastar aqui um pouquinho, olha. Note que o Excel vai plotar para a gente exatamente ponto a ponto dessas relações aqui entre do ano 2019 a 2023, olha. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui é a venda de 1.950.000 e a partir do investimento de 33 mil reais, né? Esse segundo aqui, olha, ele já apresenta para ti, olha, o segundo ponto, né? Que é o ano de 2020, 62 e 2.200. Esse último ponto aqui, olha, 145 e 4.300. Aparentemente, graficamente, a gente pode ver aqui que essas informações elas estão de forma aproximadamente linear, né? Quanto mais a gente aumenta o investimento, maior vai estar sendo aqui as nossas vendas, né? Ok? Mas quão forte é essa relação? Primeiro eu vou pegar e ajustar esse eixo para ficar melhor essa apresentação. Eu não vou começar, olha, ele começa aqui com o valor mínimo aqui de 1.950.000. Vamos clicar aqui 2 vezes nesse eixo e eu vou colocar um valor mínimo aqui para a gente começar de 1.500.000, de 1.500, tá? Ok? Olha, vai ficar melhor aqui a apresentação, né? E o valor máximo 4.300.000, eu vou colocar aqui 4.600.000. Olha, vai ficar melhor essa apresentação, tá? Ok? Vai ficar melhor para a gente ver aqui essa relação. Professor, e quão forte é esse daqui? A gente pode ter várias possibilidades. Eu vou pegar aqui desse outro gráfico exatamente essas possibilidades. Olha, você pode ter numa situação, nessa primeira situação, uma ausência de correlação. Veja que esses pontos estão distribuídos aleatoriamente aqui nesse gráfico, né? Você pode ter aqui uma correlação positiva, mas não tão forte, né? Olha que eles estão distribuídos, mas aparentemente não é uma linha, né? Uma forte correlação negativa. O que é a correlação negativa? Na hora que eu aumento o X, eu diminuo o Y, por exemplo. Se a gente investir em saneamento, vai diminuir o gasto em saúde? Possivelmente vai, né? Se eu investir em programas de redução de acidente de trabalho na empresa,
Vai diminuir o número de acidentes? Possivelmente vai, né? É uma relação negativa, tá? Então, pode apresentar com essa característica aqui, reduzindo na hora que eu aumento o X, tá? Ou uma forte correlação positiva, olha, que aqui eu aumento X e o Y aumenta proporcionalmente, né? Podendo, inclusive, se comportar como uma reta, é uma correlação chamada perfeita, tá? Professor, e como é que a gente mede, então, isso daqui? A gente pode medir, para avaliar se isso daqui tem uma correlação linear forte, fraca ou intermediária, com o nosso chamado R, tá? O nosso chamado R, que é o coeficiente de correlação Pearson, ok? É o coeficiente de correlação Pearson. Vamos calcular ele e depois a gente vai interpretar. Como é que você calcula esse coeficiente de correlação linear Pearson? Aqui no Excel você vai digitar igual a Correl a parênteses. Aí você vai ter duas matrizes, matriz 1 e matriz 2. Matriz 1 é a variável independente, que é aqui no caso o investimento em propaganda, que você pode mexer, ele é independente, ponto e vírgula. Matriz 2 é a variável dependente, é o efeito que ela vai causar, tá? Que é exatamente as nossas vendas, a gente colocou até 2023, vamos dar um enter. 0,9647, né? 0,9647 é uma correlação forte, professor? É o seguinte, eu vou pegar aqui esse quadrinho e vou colocar aqui embaixo para a gente avaliar, ok? Vamos arrastar isso daqui para cá a gente ter espaço. Então, aqui, olha, você tem aqui, olha, 0,96 entre 1 é uma correlação perfeita, né? Seja positiva ou negativa, pode ser 1 ou menos 1, tá? Quanto mais próximo de menos 1, mais perfeita também, só que negativa, tá? No caso aqui da gente é uma relação positiva, né? E tá bem alto, olha, 0,96, está quase 0,99, né? Quanto mais próximo de zero, se daqui fosse próximo de zero, você tem uma menor correlação, né? Então, entre 0,21 e 0,40, por exemplo, é fraca. Entre 0,41 e 0,60 é moderada. Entre 0,61 e 0,80 é forte, né? Então, nossa correlação aqui é forte. Então, significa que esse modelo aqui, essas duas variáveis, aparentemente têm uma correlação muito forte. Você vai conseguir fazer uma previsão boa para 2024, né? Usando esse modelo, tá bom? E como é que a gente faz, então, para calcular e fazer essa previsão aqui para 2024? A gente pode inicialmente pegar esse daqui, olha, e mudar esse gráfico para um gráfico com uma equação da reta. O que é? Como é que funciona essa técnica de previsão a partir dessa reta de correlação? A gente poderia fazer aqui graficamente, eu poderia pegar uma régua e passar uma reta entre esses pontos e calcular essa equação da reta, e essa equação da reta seria utilizada para fazer nossa previsão, né? Mas o Excel já faz isso automático para a gente. Olha, eu vou selecionar aqui o gráfico e a gente vai vir aqui design do gráfico, vamos alterar para layout rápido e você escolhe essa opção aqui com FX, que vai mostrar a nossa reta, que vai minimizar esses erros. Olha, eu vou inclusive apagar essa legenda para ficar melhor a apresentação e vou ampliar aqui a nossa reta que o Excel encontrou para a gente, tá? Essa reta foi encontrada, essa reta linear aqui, olha, você tem a equação de uma reta linear, que é exatamente a reta que minimiza a diferença quadrática entre esses pontos e a reta, chamada de mínimos quadrados, tá? É a técnica utilizada para fazer plotar essa reta, né? Ela minimiza essas diferenças ao quadrado, tá bom? Então, o que acontece? Essa reta é que melhor prevê o comportamento entre essas duas variáveis. Y é igual a 24,043 mais 10.035, tá? Ele dá também o chamado coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. Eu vou, inclusive, calcular o R ao quadrado aqui, do lado do R, você vai fazer assim, ó, é igual a esse vezes ele mesmo, ao quadrado, né? Esse vezes ele mesmo, 0,93069, vamos diminuir o número de casas, 0,937. Eu vou colocar, inclusive, em porcentagem, e então é 93,07%. Esse R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. A gente pode dizer que, a partir desse gráfico aqui, desse coeficiente de determinação, que 93% do comportamento dessas vendas aqui está relacionado ao investimento em propaganda. Os outros 7%, aproximadamente, são outros fatores diversos e fatores aleatórios, tá? Então, aqui a gente tem aqui nosso coeficiente de determinação, que deu igual a esse R quadrado. E como é que a gente faz a previsão, então, professor,
para 2024. A gente pode fazer, inclusive, para menos, podemos fazer uma extrapolação tanto para menos quanto para mais, ou seja, eu quero saber se eu vender menos, investir menos que 33, é uma extrapolação. Se eu vender mais do que 145, eu estou fazendo uma extrapolação da reta, né? E se eu quiser saber se eu vendesse 100 mil, é uma interpolação, ou seja, no meio da reta, ele vai dar exatamente esse valor aqui em relação a essa reta, né? Não em relação aos pontos. A gente pode fazer a partir dessa equação da reta e também no Excel tem uma função que eu vou mostrar também, aqui mais para o final. Vamos fazer então a previsão para 2024, se a gente vender 150 mil. Vai ser igual a Y é igual a 24,043x, ou seja, x é esse 150. Então vai ser 24,043 vezes esse 150, mais 1.035, 4.641. Isso significa o quê? Se a gente investir 150 mil, a gente vai ter um faturamento em termos de venda aproximado, que é exatamente a continuação dessa reta aqui, tá? De 4.641, tá? Professor, se eu colocar 145, vai dar 4.300? Vai não. 145 vai dar 4.521. Por quê? Porque esse ponto aqui está fora da reta. Esse 145 é exatamente esse ponto aqui da reta, tá? Não é o ponto que realmente aconteceu, porque essa reta minimiza essas diferenças, não é igual exatamente aos pontos, tá? Porque é uma reta, ok? Então eu não posso, então 150. Se eu quiser fazer uma interpolação aqui no meio, por exemplo, se eu quiser saber se eu investir 110 mil, 100 mil reais, por exemplo, quanto é que vai ser as vendas? Vai ser 3.439. Se eu quiser saber se eu investir menos do que 33 mil, por exemplo, num período fraco de vendas, eu posso investir menos. Quanto é que eu vou ter de vendas? 1.756, menos do que 1.950, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, para 170, 5.122. Professor, e como é que eu faço sem utilizar essa equação da reta? A gente pode utilizar para fazer aqui embaixo a seguinte função, igual a previsão, aí você vai ver, digita previsão, já vai aparecer com a previsão linear, aí você vai ter x, qual é o x? É esse 170 mil, ponto e vírgula. Y, knowing Y, são os Y que a gente sabe, são esses daqui até 2023, ponto e vírgula. Known X, né, são os X que a gente sabe, tá aqui, de 2019 a 2023, vai dar um enter, 5.122,26. Professor, deu uma diferença, por quê? Por causa do arredondamento desses valores. Esses valores estão arredondados aqui, o Excel arredondou, não é 1.035, é 1.035, alguma coisa. Daqui tem mais casas decimais, por isso que está dando essas diferenças, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você fazer o download dessa planilha. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom?